Efésios capítulo 4. Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 32, a leitura, novamente, à guisa de contexto. Mas o sermão dessa noite se concentrará apenas nos versículos 26 e 27. O sermão será no versículo 26 e 27. Mas a leitura será do 17 até o 32. Ouça a palavra inspirada do Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Meus irmãos, pela manhã, nós ouvimos o Senhor falar conosco, especialmente no versículo de número 25, acerca da mentira, ou, melhor dizendo, acerca do 9º mandamento que condena a mentira. Nós ouvimos, mais uma vez, o Senhor nos lembrar que nós não podemos usar de falso testemunho, não podemos proferir, nem alimentar em nossos pensamentos, em nossos corações, falso testemunho contra o nosso próximo. Aprendemos que essa seção agora, do versículo 25 até o 32, nos mostra as aplicações mais pessoais e diretas do apóstolo Paulo, do que ele acabou de explicar, especialmente nos últimos versículos, do 22 ao 24. Isto é, que nós devemos, como novas criaturas, agora viver uma vida que se despoja da velha criatura. Frequentemente nós nos despimos daquilo que nós praticávamos no passado e devemos nos vestir de santidade, de retidão, de justiça, de verdade. Paulo começa essa sessão abordando, como eu disse, o 9º mandamento e mostra de maneira a contrastar essas duas coisas. Primeiro, tratando da proibição, deixando a mentira, ou seja, o que nós não devemos fazer, e em seguida ele fala de maneira afirmativa o que nós devemos fazer, ou seja, falar a verdade com cada um do nosso próximo, com o nosso próximo, melhor dizendo. E em seguida ele dá o fundamento, a razão para que isso aconteça, a proibição e o dever, o que não deve ser feito e o que deve ser feito, fundamentado no fato de que nós somos membros uns dos outros. Com a mesma estrutura, ele segue essa seção agora, os versículos 26 e 27. Mas observe uma diferença. Veja que os versículos 26 e 27, na verdade, o 26 mais precisamente, ele tem uma alteração. Não, a alteração não é com relação a essas características de ter proibição, dever e também fundamento. Mas o que muda aqui é a ordem. Observe, o versículo 26 começa na afirmativa, em contraste com o 25. No 25 é, deixando a mentira, fale a verdade. Não minta, ou seja, está proibindo, e em seguida
diz o que nós devemos fazer, fala a verdade. Agora ele inverte a ordem. Ele começa pela afirmativa. Irai-vos. Mas não pequeis. Mas não pequeis. Mas perceba que a estrutura ela permanece. De dever, de proibição e de fundamento aqui para o que ele está falando. Façam isso, não façam isso, e façam isso e não façam isso por causa disso. Por que Paulo está fazendo isso? Porque a estrutura é presente em todo esse texto? Lembre-se, porque um dos princípios de interpretação dos 10 mandamentos, da lei do Senhor, é exatamente essa característica de o Senhor Deus nos dá em seus mandamentos em termos negativos e positivos. Proibições e também deveres. E é o que Paulo está fazendo aqui. Aplicando a lei do Senhor de maneira mais detalhada com essa estrutura dos 10 mandamentos. Deveres, proibições e razões anexas para fundamentar as ordens que são dadas aqui. Perceba como ele começa o versículo 26, perdão. Irai-vos. A ordem é essa. Irai-vos. Essa expressão que Paulo utiliza aqui, e logo em seguida fala, não pequeis, talvez para você possa soar à primeira vista como algo contraditório. Como é que pode ser isso? Paulo nos ordena irar, e ao mesmo tempo, na sequência, ele já diz para nós não pecarmos. Como é que a gente pode entender isso? Primeiro, volte comigo lá para o Salmo 4, o salmo que nós acabamos de cantar. Salmo 4. Veja isso no Salmo 4. Sim, Paulo está fazendo uma citação aqui do Salmo 4. No versículo 25, nós vimos pela manhã que ele fez uma citação de Zacarias 8, versículo 16. Agora, ele utiliza o Salmo número 4, versículo 4, para dar sequência ao seu ensino. Salmo 4, verso 4. Primeiro veja a partir do versículo 1. Como ele começa aqui. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Perceba que esse salmo ele é classificado normalmente como um salmo de lamento individual. Aqui o salmista ele reconhece a ajuda do Senhor Deus no passado e ele pede que o Senhor o ouça. Isso é claro no versículo 1. Depois o salmista se dirige aos seus inimigos, indagando por quanto tempo eles o perseguirão e lembrando que Deus ouve as suas orações. Versículos 2 e 3. No versículo seguinte, versículo 4, que é o versículo citado pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 26, o salmista, ele instrui seus inimigos. Veja, fiquem irados, mas não pequem. A palavra hebraica aqui, ela tem a conotação de tremer de raiva. Há um comentarista que diz o seguinte: o salmista aconselha seus adversários a guardarem a raiva para si mesmos, a manterem o controle de suas ações e de suas palavras maldosas. A ideia é que eles podem ficar irados, mas não extravasar a ira de maneira pecaminosa. O motivo pelo qual não devem pecar é apresentado nos versículos 26 e 27, que nós veremos ainda, o final do 26 e o 27. Ou seja, não permitir que o sol ali ele se ponha sobre a nossa ira e também não dar lugar ao diabo. Mas há uma outra razão por que você precisa entender que a ordem de Paulo aqui para se irar, ela não é contraditória e muito menos uma ordem pecaminosa. A ira, meus irmãos, ela não é intrinsecamente pecaminosa. E eu espero que você aprenda isso hoje, uma vez por todas, se você ainda não entendeu isso. A ira, intrinsecamente, não é pecaminosa. Inclusive, um dos debates que os eruditos têm com relação a esse texto aqui, do versículo 26, é para entender se realmente Paulo está dando uma ordem, ou então, falando em termos de possibilidade. Há quem defenda isso,
de que Paulo está falando o seguinte: quando vocês se irarem, não pequem. Mas o texto, no seu original, eu entendo dessa maneira, ele de fato está colocando como uma ordem. E mesmo que você entenda que esse texto aqui não se trata de uma ordem, que Paulo não está ordenando se irar nesse texto, mas que é apenas uma ideia de que quando isso acontecer, sem sombra de dúvidas, à luz do todo da revelação, nós aprendemos, sim, que há momentos que nós devemos, como um dever mesmo, nos irar. Há sim essa possibilidade, não apenas, mas essa realidade. Nós devemos nos irar. E como eu disse, eu entendo que esse texto mostra isso de forma mais clara. Irai-vos. Irai-vos. E para entender isso, que não há contradição, que não há pecado, você precisa entender primeiramente que a ira não é intrinsecamente pecaminosa. Primeiro por quê? Como é que a gente prova isso? Ora, o próprio Deus manifesta ira. O próprio Deus manifesta ira. E aí você pode se perguntar, o que é que faz com que Deus fique irado? Você sabe a resposta. Se você é um crente, você sabe a resposta. O que ira o Senhor Deus, o que acende a sua ira, é exatamente o pecado. A transgressão da sua lei ou a falta de conformidade com a sua lei. Isso provoca a ira do Senhor. Quer seja pela primeira tábua da lei, pecando contra Deus, ou então a quebra da segunda tábua da lei, pecando contra o nosso próximo. Nas duas situações, isso provoca a ira do Senhor Deus. E de forma alguma, essa manifestação irada do Senhor Deus é algo pecaminoso. Deus é santo. Ele é perfeito. Ele jamais pode cometer pecado algum. A grande diferença de que quando Deus se ira, melhor dizendo, a grande diferença da ira que Deus se manifesta para a nossa ira é que a ira do Senhor sempre está sob controle. Sempre. Deus nunca é tomado pela sua ira. Eu sei que há textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, não só lá, no Novo também tem alguns que são bem enfáticos, que falam do Senhor irado, de Ele derramar o seu cálice da sua ira, da sua cólera. E algumas pessoas, e aí especialmente ímpios e crentes desavisados, que não interpretam o texto bíblico corretamente, acham que ali Deus está como alguém que acordou de mau humor, destemperado, perdeu a cabeça, ficou nervoso com uma circunstância e agora vai agir de forma irada porque ele não consegue se controlar. Não é isso. Deus sempre tem a sua ira sob controle. Sempre. Sempre Ele está no controle da sua ira. Diferentemente de nós, que somos tomados muitas vezes pela ira. A ira muitas vezes nos controla, nos subjuga, nos faz tomar atitudes que são pecaminosas. Deus não. Deus sempre, quando age irado, age de forma controlada, no controle das suas ações. Perceba que Paulo aqui não diz que nós nunca devemos ficar irados, meus irmãos. Esse tipo de mandamento ele seria impossível de ser cumprido, e não só no sentido que nós somos pecadores, mas porque isso atentaria contra o próprio fato de que a ira em si não é pecaminosa. Seria até perverso exigir isso. Por quê? Porque há causas em que deve se manifestar uma ira justa, uma ira santa, assim como Deus manifesta. Por exemplo, crueldade, injustiça, insensibilidade em relação aos outros. O pecado, de forma geral, sendo praticado na humanidade, se você não se irasse contra isso, se você não ficasse indignado contra a injustiça, contra o pecado, isso seria uma atitude perversa da sua parte. Tudo isso causa no cristão um sentimento de ira. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E o texto aqui de Efésios 4, voltando ao versículo 24, que nos dá esse pano de fundo aqui, nos lembra que nós fomos também criados, segundo Deus, com relação ao novo homem. Então imagine, se um ímpio, ele consegue sentir algum tipo de indignação, algum tipo de ira
contra a injustiça, contra as mazelas, contra as coisas que são más, quanto mais nós. E somos cristãos. Devemos nos irar. Devemos ficar indignados contra aquilo que vai contra a santidade de Deus. Lembre-se de que o próprio Cristo, o Senhor encarnado, ele, quando, por ocasião da purificação do templo, ele manifestou ira. E há pessoas que são completamente equivocadas quanto à interpretação do texto, acham que ali foi um momento da vida de Jesus onde ele perdeu o controle. Está vendo? Até Jesus teve um momento em que ele se perdeu, que ele ficou indignado de uma forma a tratar as pessoas de maneira desrespeitosa. Não! Não! Como Deus encarnado, ele estava agindo de forma santa, justa, em sua ira, contra o pecado, contra aqueles pecadores que estavam deturpando o culto e a adoração a Deus, os seus mandamentos. E o que um pai faz com os seus filhos? Quando cabe que isso aconteça, ele disciplina, ele corrige. Então sim, o Senhor estava também, como Deus que ele é, encarnado, sob controle, com a sua ira controlada, e aplicando-a justamente. Algumas vezes, o cristão, você mesmo, prejudica a sua própria saúde emocional e o crescimento nos seus relacionamentos ao não externar os motivos da sua tensão sob a falsa premissa de que todo tipo de ira é pecaminoso, aí fica guardando aquilo para si. Guardando, e quando explode, vai explodir de uma forma descontrolada. Nós podemos sim, meus irmãos, vivenciar e expressar a ira de maneira apropriada, direta e bíblica. O apóstolo Paulo não proíbe a ira aqui, pelo contrário, ele está falando, quando ele diz em seguida não pequeis, é com relação à ira pecaminosa. Iremos trabalhar daqui a pouco. Isso quer dizer que nossas emoções não devem jamais controlar as nossas ações, a ponto de nos levar a um comportamento que seja pecaminoso e destrutivo, controlados pela ira. Expressar a ira de maneira honesta e explicar o motivo pode ser útil e saudável, mas simplesmente desabafar incontrolavelmente apenas reforça a ira e aprofunda suas raízes, causando ainda mais dano aos relacionamentos. Portanto, irai-vos, mas não pequeis. Você ouve isso daqui sendo explicado, eu vou aprofundar isso em seguida, mas já para lhe adiantar isso, se você ouviu só o sermão até agora, que você não perca isso de vista. A ordem é sim para se irar, mas quando a causa é justa, é legítima, é santa, como veremos em seguida. Paulo é rápido e já afirma em seguida, não pequeis, irai-vos. Essa é a ordem, mas não pequeis. Pecar, aqui, como você já deve ter ouvido essa explicação, significa errar o alvo, como o arremesso de uma lança. A ideia é de que o alvo não foi atingido, perder o caminho. Em geral, tem um sentido de deixar de cumprir o propósito pessoal. É a ideia de fracassar. O que significa pecado aqui? Paulo diz, não errem o alvo. Que a ira de vocês não seja descontrolada de tal forma que vocês fracassem quando aplicarem. Essa mesma ideia aqui que Paulo está expressando, ela concorda com o conceito que ele já tratou em Efésios 4, versículo 2. Veja aí, Efésios 4, 2. Ele cita ali a cordialidade, em que um crente que é controlado pelo Santo Espírito fica irado no momento certo, nunca na hora errada. É um dos exemplos de que quando a ira ela é justa. Por exemplo, quando no corpo de crentes alguém foi ofendido, é correto essa pessoa ficar irada. Não é correto
ser dominado pela ira. Deixe-me ser mais claro. Se houve uma injustiça praticada contra você, houve uma ofensa, não é imaginei, acho que aconteceu, talvez, não. Houve concretamente uma ofensa, você se irá com isso, em si, não é pecaminoso. Mas se você for dominado, controlado por essa ira, aí sim, isso é pecaminoso. E eu sei que você deve estar pensando, eu imagino que você deve estar pensando assim, pastor, a linha é tênue. É mesmo. Ou você acha que a vida cristã tudo é preto no branco? Tem muitas áreas cinzentas. Aprenda isso. Muitas áreas cinzentas. Não estou dizendo aqui que a palavra de Deus é cinzenta de tal forma que não é clara para nós. Não é isso. Mas por causa do nosso pecado, nós temos dificuldade de cumprir os mandamentos de Deus. Se irá sem pecar. Por conta da nossa dificuldade, nós não conseguimos fazer isso perfeitamente. Se irá sem pecar. Nós ouvimos relatos de pastores, de líderes cristãos conhecidos que foram acusados de perderem a sua posição por explosões repetidas e incontroláveis de ira. E isso deve servir de advertência. Se os cristãos, de forma geral, precisam ser pessoas, homens e mulheres e crianças que têm a ira controlada, quanto mais aquele que é o exemplo para as ovelhas. A liderança não pode ser, de forma nenhuma, controlada pela ira. Eu já ouvi muitos casos. Eu lembro de uma vez, há muitos anos, pelo menos já uns 8, 9 anos atrás, de um irmão, acho que ele era tratado como missionário, não me lembro agora, numa reunião de presbitério, onde ele estava sendo ali tratado o caso dele, porque ele teve um problema grave na congregação que ele estava à frente. E o problema tinha sido relacionado a descontrole emocional. O que foi que aconteceu? Não sei o que foi que uma mulher falou para ele, mas uma mulher acabou agindo de forma desrespeitosa para com ele, e ele falou um palavrão para aquela irmã da igreja na frente de todo mundo. Não é o único caso. Há outros também assim. E todos nós podemos, no sentido de que é possível acontecer conosco, incorrer nesse pecado, meus irmãos. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. Mas veja, menos aparente, porém igualmente perigosa, é a ira que é cultivada no íntimo, aos poucos. Ela vai destruindo os relacionamentos por meio de uma corrosão do sentimento. Observe, existem aquelas pessoas que são mais rápidas em se irar e manifestar isso, expressar isso com as suas palavras, com suas atitudes, explodirem mesmo. E há outros perfis. Eu imagino que você já deva ter vivenciado isso, visto alguém assim, ou talvez você seja assim. Pessoas que ouvem, são provocadas, são ofendidas, e a ira vai se acumulando no coração e parece que ela não está sentindo nada. Mas está lá. Está lá. E o sentimento vai aumentando, aumentando, até que chega um momento em que ela, como eu citei há pouco, explode. E esse caso, normalmente, esse tipo de caso ainda é mais perigoso que o primeiro. Porque você não está esperando. E ela vem acumulada, como uma avalanche, descarregando sobre você, ou sobre uma congregação inteira, uma família. Meus irmãos, é claro que a ira justa tem o seu lugar. Expressar ira legítima, sem pecar, é uma verdadeira virtude cristã. Escute bem isso. É uma verdadeira virtude cristã expressar ira sem pecar. Que traz bênção e protege relacionamentos. Mas as pessoas que conhecem a graça de Deus também sabem o perigo da ira descontrolada. Ora, se um homem não se irá contra o seu pecado, contra a sua inclinação pecaminosa, por exemplo, em trair a sua esposa e vice-versa, a mulher em trair o seu marido,
e se indignar com isso, com a tentação que vem ao seu coração e lutar contra isso, o que vai acontecer? Ele vai alimentar isso, vai ceder a essa tentação no seu coração. Ele tem que se indignar. Nós temos que nos indignarmos com o nosso pecado. Odiá-lo, abominá-lo. Sim, isso passa por se irar. Mas sem pecar. Sem pecar. Sem ser controlado pela ira. Paulo diz em seguida: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observe que essa sentença aqui do apóstolo, ela marca algo importantíssimo aqui nesse texto. É uma ordem que estabelece um prazo no que diz respeito à ira. A ira, ela tem um prazo. Guarde muito bem isso. Ela tem um prazo. A falta de controle da ira, ela pode ser evidenciada. Olha como isso é importante. Como é que eu posso observar que a ira que eu estou sentindo no meu coração provavelmente já é uma ira que eu já perdi o controle, ela já está me controlando? O tempo em que ela dura no meu coração. Não somente a intensidade, mas o tempo em que dura no seu coração. E aí, o ensino de Paulo aqui é muito claro. É essa a ideia. Quando a ira ela arde por longos períodos, a tendência é que ela leve as pessoas a excesso de raiva, a acesso de raiva. E isso conduz a pessoa a pecar. Quanto mais ela alimenta aquilo no seu coração, mais ela irá pecar. Qual é a ideia, pastor, de forma mais clara aqui? A proibição do apóstolo Paulo para nós não pecarmos quando nós nos irarmos, nesse caso aqui, não acalentar a ira, não ter a ira aqui debaixo do sol aqui, é essa ideia mesmo de acalentar a ira. Ou seja, passa um dia e passa outro dia e você vai acalentando a ira, cuidando dela. É essencial, meus irmãos, que nós não deixemos por muito tempo a ira no coração para resolvermos o problema, antes que outro dia comece. Como disse certo comentarista, o dia da ira deve ser o dia da reconciliação. O dia da reconciliação. E aí então você se pergunta, mas pastor, peraí, Paulo está dizendo o que aqui com esse texto de forma mais clara? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia de prazo, mas como é que a gente entende esse texto aqui quando, por exemplo, há pessoas que elas aplicam da seguinte maneira o texto: eu não vou dormir, pensando aqui num casal, eu não vou dormir enquanto eu não resolver o problema com o meu cônjuge. E aí já vai alta noite, 4 da manhã, 5 da manhã, e vocês vão resolver o problema. Como fazer? Estamos tentando, conversamos, mas não chegamos a um entendimento da questão. E o sol já se pôs. E agora? Ora, de fato, a recomendação aqui apostólica é para que você resolva o quanto antes. Não acalente, não guarde, não deixe para depois. Mas, substancialmente, a ordem de Paulo aqui trata de você não deixar a ira após o pôr do sol, não necessariamente o entendimento ou a resolução plena da questão. Como assim? O fato de que um casal, pegando isso como exemplo, vai tratar um assunto em que eles têm um empecilho e há ali uma manifestação de ira um contra o outro, e eles vão conversar para chegar ao entendimento, e os dois estão já com essa intenção, com esse objetivo, estão tratando o caso, estão buscando a resolução juntos. A ira já baixou, já há ali um intuito de pacificação, já é esse o desejo no coração. Mas ainda não chegou a uma conclusão plena de como aquilo de fato será resolvido em todos os seus detalhes, ainda que isso não tenha sido alcançado, se pelo menos não tiver mais ira sendo acalentada, guardada, ou seja, não foi dormir com ódio no coração contra o seu cônjuge, você já cumpriu pelo menos o que o mandamento diz em sua essência. Em outras palavras, o que você não pode eu fazer
é simplesmente deixar a ira no coração ali, sendo alimentada, os dias passando e aquilo, você de forma nenhuma indo tratar, indo resolver. Você não se move na resolução. Pelo contrário, só deixa que ela vá crescendo cada vez mais. Perceba a diferença como ela é grande aqui. Quando um casal, ou seja quem for, entre irmãos em Cristo, estão buscando a resolução, a despeito de não conseguir chegar a uma conclusão ainda. Você que é casado, você sabe como é que é isso. Há situações em que você discorda de uma situação que a resolução não vai chegar rápida. Vai demorar mais para chegar a uma conclusão quanto àquilo. Pode acontecer isso. No contexto de igreja, mais ainda. Onde irmãos discordam sobre um assunto e aí isso não seja resolvido tão rapidamente. Agora, o ponto é, não pode existir ira enquanto isso. Não pode existir um acalentar da ira no coração. Para que não haja esse descontrole. E uma atitude odiosa para com o nosso irmão em Cristo. Percebe a diferença? Esse é o sentido do texto aqui. Até porque também há circunstâncias onde você pode não conseguir cumprir a resolução ou buscar a resolução mais rapidamente. Exemplo, o marido pode trabalhar à noite fora. E aí a discussão foi onde ele saiu para o trabalho. Ele vai deixar de trabalhar? Mas tem que existir pelo menos a predisposição e a vontade de chegar ao entendimento e principalmente não guardar a ira no coração. Mesmo antes que a coisa tenha sido resolvida plenamente. Principalmente isso tem que acontecer. Se conseguir cumprir isso de forma a ser no mesmo dia, antes do sol se pôr, melhor ainda. Melhor ainda. Outra coisa que nós devemos, ou melhor, o que deve, melhor dizendo, nos controlar é o amor, a misericórdia e até mesmo o desejo de que a justiça de Cristo triunfe para o bem dos outros. A ira que nós manifestamos em nosso coração, a ira pecaminosa, ela busca a satisfação de algum tipo, por algum tipo de meio de retaliação contra o próximo. É diferente da ira justa. A ira justa, como ela é proclamada, ela é cantada nos Salmos, é a ira que está ali se manifestando em prol da vingança de Cristo. Cristo vingará o seu nome, vindicará a sua glória. Não é uma vingança pessoal, não é uma retaliação pessoal contra os nossos inimigos, mas contra os inimigos de Cristo. E Cristo vai fazer isso. Vai julgar os inimigos do seu povo. Então, a ira que é santa, que é justa, ela se satisfaz nisso, na vingança de Cristo. E não numa retaliação pessoal. Abra o seu catecismo, se estiver com ele aí. Seu catecismo maior de Westminster, para você ver o que os nossos símbolos de fé falam sobre essa questão, à luz do 6º mandamento. Observe o 6º mandamento, interpretado aqui pelos nossos pais. Lembre-se que o apóstolo Paulo está ensinando isso no versículo 26 e 27, com base no Salmo 4, verso 4, sim, mas o pano de fundo ainda maior é o 6º mandamento. O 6º mandamento da lei de Deus que diz, não matarás. Pergunta 135 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Resposta, os deveres exigidos no 6º mandamento são todo cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. A resistência a todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e da recreação, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses. A longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. E as proibições? A pergunta seguinte, 136, diz assim, os pecados proibidos nos 6 mandamentos são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública,
guerra legítima ou defesa necessária, negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreação, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha. O sexto mandamento, assim como toda a lei de Deus, não trata somente de questões externas. Você e eu, nós não somos proibidos somente de tirar a vida de alguém injustamente. O assassinato. Mas nós também somos proibidos no sexto mandamento de assassinar em nossos corações. E é isso que a ira pecaminosa, ela causa. Assassinato. Você mata no seu coração. E eu também, quando nós odiamos alguém. Ódio. Não é o ódio consumado, como o salmista diz no Salmo 139, quando canta ali, ódio consumado tem um sim, que é nesse contexto de uma ira que se manifesta na vingança de Deus contra seus inimigos. Mas nesse caso é um ódio consumado pela nossa causa, pelo nosso nome, contra o nosso próximo, como algo pessoal. Isso é que é o sexto mandamento, meus irmãos. Sim, a ira santa, em contraste com isso, ela é caracterizada por um ódio contra os seus pecados e contra os pecados dos outros. A ira santa, ela de fato se manifesta como um ódio contra os seus pecados e os pecados dos outros. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Senão você e eu seremos hipócritas. Os seus pecados, os nossos pecados e os pecados dos outros. Além disso, ela exige uma vindicação do que é certo e a honra da parte injuriada. A parte que foi injuriada, nós queremos que ela seja honrada. Deus em primeiro lugar e aquele que foi ultrajado também. Além disso, a execução de penas relacionadas aqui ao sexto mandamento, elas são feitas, elas são aplicadas pela autoridade que Deus instituiu. Como assim, pastor? Ora, pense, por exemplo, no caso de pais. Só quem tem autoridade para usar a vara nos filhos são os pais. Avô não pode, avó não pode, tio não pode, tia não pode, primo não pode, irmão não pode, pastor da igreja não pode, ninguém pode, a não ser os pais. Aí vem o astuto, né? Mas pastor, peraí, e se foi criado pelo avô e pela avó? Então eles são os pais. Se os avós, se os tios, se alguém substituiu a figura paterna e materna, ali sendo pais adotivos, eles são os pais. A questão é quem Deus colocou como pais para cuidar. Pois bem, estes aplicam a vara. Assim como na igreja, quem aplica a disciplina é o conselho. Assim como numa nação, quem aplica, ou melhor, numa nação que é fiel a Deus nisso, a pena de morte são as autoridades civis. Então alguém na igreja, Deus nos livre disso, comete um assassinato, de fato tirou a vida de alguém fisicamente, o conselho não pode fazer uma reunião aqui e colocar uma fogueira ali e vamos botar o indivíduo que cometeu assassinato na fogueira. Não podemos fazer isso. O que cabe a nós é a exclusão, a excomunhão da igreja e não a aplicação dessa execução. Por quê? Porque em cada esfera Deus colocou as autoridades para punir e assim a sua ira, a ira de Deus se manifestar contra o pecado por meio dos seus instrumentos escolhidos, condenando o pecado. E mesmo assim, as autoridades que estão aplicando isso, na condição de autoridade que possuem ali, não devem fazer isso com ódio no coração. Eu vou falar sobre isso melhor quando chegar em Efésios 6. Mas só adiantando bem brevemente. Você acha, pai, você acha, mãe, que porque você tem a vara em suas mãos, você pode corrigir o seu filho quando você estiver irado? Você acha que pode fazer isso? Você não pode fazer isso. Você não pode, tomado e controlado pela ira,
e nós todos, em alguma medida, somos tentados a isso, a aplicar a disciplina naquela hora. Se você faz isso, você peca contra Deus. E a tendência é que você seja exacerbado na aplicação da disciplina. Você é chamado para corrigir com a vara, não para matar o seu filho. Meus irmãos, é a própria lei de Deus que estabelece os limites, como cercas protetivas para nós. Qualquer um que ultrapassar essa cerca, peca contra Deus. Pois bem, então, pastor, que fique mais claro ainda, essa ideia da ira ser santa, ser justa, em qual situação e não ser pecaminosa. Pense dessa maneira, vai ficar mais claro para você, penso eu. Ela tem que ter um fundamento, a ira, uma razão. Se manifestar contra o pecado. Segundo, a ira justa, ela tem uma característica, ela tem um grau, ou seja, é proporcional à falta. Nem todo pecado cometido na igreja caberá uma disciplina eclesiástica. Nem todo pecado cometido em casa caberá o uso da vara. Nem todo pecado cometido na sociedade cabe a pena de morte. Percebe? Existe a proporcionalidade da aplicação. E a ira, ela segue esse padrão. Ela se manifesta proporcionalmente à ofensa. Mas a ira também, ela deve ter um fim. A ira que é santa, que é justa. O fim da ira santa é a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Deus deve ser glorificado na manifestação dessa ira e o bem do nosso próximo também tem que ser visto, tem que ser alcançado. Em quarto lugar, essa ira que é santa, que é justa, ela também possui efeitos. Efeitos tanto direta quanto indiretamente. Efeitos que são justos e bons. Efeitos justos e bons. Pense, por exemplo, na manifestação da ira do Senhor Deus na cruz do Calvário. Os maiores e melhores e mais justos e bons efeitos de todos os tempos. Os pecados foram perdoados. E também houve punição. Não para aquele que merecia, mas aquele que tomou o nosso lugar. Efeitos justos e bons. Então, o primeiro pecado, logo que você percebe, o primeiro aspecto, melhor dizendo, da ira pecaminosa, é uma ira que ela é originalmente sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento. Lembre-se de Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4 narra o profeta ali se manifestando de forma irada contra o Senhor sem nenhuma causa. Veja, fala para Jonas 4. Jonas capítulo 4, observe isso. Jonas 4, a partir do versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Lembre-se do contexto. Jonas não queria ir a Nínive, estava indignado com o fato de Deus manifestar misericórdia para com aquele povo pagão, ímpio, que era realmente inimigo de Deus. Jonas estava irado no sentido de controlado pela sua ira. E veja a pergunta do Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas?
Tens razão para ficar irado? A ira pecaminosa, meus irmãos, ela tem esse aspecto. Ela não tem fundamento justo, santo. Não tem. Em segundo lugar, a ira também pode ser acidentalmente pecaminosa. Como assim? E aí veja como isso é importantíssimo. Me lembre-se da ideia da linha tênue. Você pode começar tendo uma ira, manifestando uma ira que é justa e é santa, contra algo que é pecaminoso, você tem um fundamento, tem ali as características, os aspectos que são necessários para você se irar. Todavia, você pode acabar se excedendo. Isto é, você pode ir além dos limites. Aí você passa a agir não para a glória de Deus, nem para o bem do seu próximo, mas como uma pura vingança pessoal. Deixa eu dar um exemplo. Você começa a se irar com uma situação que ela é pecaminosa, seja um exemplo na vida de alguém. E aí você se manifestou com ira com relação àquilo, mas aquilo tomaram o seu coração e lhe controlar de tal forma que você comece a pecar. Mesmo que originalmente tenha sido algo legítimo, mas se tornou pecaminoso. Se tornou pecaminoso. Quantas vezes não é isso que acontece? Pense, por exemplo, enquanto você está partindo logo lá do início mesmo, né? Lá do núcleo, contexto familiar. Você está irado com o seu cônjuge por um erro que ele cometeu, ou então por uma sequência de erros que ele tem cometido, de pecados, e legitimamente você se ira com relação a isso. Claro, como um cristão, você quer que as coisas andem de forma santa na sua casa, de forma que agradem a Deus. Então você se manifesta de forma irada com relação àquilo, você se indigna, você não quer que aquilo aconteça. Mas aí, essa ira, que tem uma causa legítima, ela passa a ser pecaminosa a partir do momento em que você se torna controlado por ela, de tal forma que você não mais quer saber de tratar o pecado do seu cônjuge para o bem dele, mas só quer usar aquilo contra ele, humilhando, atacando, sempre jogando, lançando em rosto os seus pecados. Isso acontece também no contexto com os filhos e para com os pais, na igreja também. Começa com algo legítimo, mas com o passar do tempo passa a se tornar algo pecaminoso pela forma como você trata. Você é dominado pela ira. Pior ainda, quando tal pessoa que você iniciou manifestando uma ira legítima contra o pecado dela, ela já falou, já esboçou que quer se arrepender e que se arrependeu e que quer mudar. Veja como isso é grave. Quem age assim, não tem como dizer de outra forma, se coloca numa posição de mais importante e que merece mais honra e respeito do que o próprio Deus eterno. É assim que você se coloca. Quando você diz, mas ela pecou contra mim, e não foi uma, não foi duas, não foram 10 vezes, isso aconteceu. E o que você fez contra Deus? O que nós fizemos contra Deus? O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. Ele provou a ira justa de Deus por causa dos seus pecados. Levou o Deus Filho à cruz, os seus pecados. E aí você não consegue perdoar. Você não consegue abrir o seu coração e dizer, eu te perdoo em Cristo. Por mais que tenha me ferido, por mais que tenha me machucado, por mais que eu sinta as consequências até o dia de hoje, e talvez tenha sentido durante muitos anos ainda, eu te perdoo, porque Deus me perdoou por algo muito pior que eu fiz contra Ele. Por que você não faz isso? Sabe por quê? Porque lá no fundo é assim que você se sente, eu sou o mais importante, eu devo ser mais honrado do que o próprio Deus. Ó, profundidade do meu conhecimento. Ó, majestade da minha glória. Eu! Isso é dar lugar ao diabo, irmãos. E é assim que Paulo conclui o versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Paulo agora apresenta o perigo da ira prolongada. Veja a palavra que ele usa aí, que é traduzida por lugar.
de fato, literalmente ela significa isso no grego, lugar. Mas ela pode ser traduzida por outras palavras, possibilidade, chance. E aqui, nesse contexto, o sentido melhor é de oportunidade. A ideia é, nem deem oportunidade ao diabo. Nem deem oportunidade ao diabo. Além disso, a palavra que Paulo usa para se referir ao inimigo das nossas almas é uma palavra propícia, bem propícia para ele, nesse caso aqui, que é diabolos. Significa difamador. Não deis oportunidade ao difamador, o grande inimigo do povo de Deus. Lembre-se que foi ele quem incitou Davi a contar ao povo, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Foi ele quem provocou o sofrimento de Jó, lá em Jó 1, 6 ao 12, capítulo 2, do 1 ao 7. Foi ele quem acusou o sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias 3, 1 e 2. O sujo, o mentiroso, o enganador, o difamador. Como adversário que ele é, nossas almas, ele seduz as pessoas a se voltarem contra Deus desde o princípio. Mais cedo, nessa manhã do dia do Senhor, nós somos lembrados das palavras do Senhor Jesus Cristo, que afirmou que o diabo não tem nada a ver com a verdade, pois não há verdade alguma nele. Ele mente porque é o pai da mentira. João 8,44. João identifica o diabo, meus irmãos, como Satanás, que é o enganador do mundo inteiro, como diz o texto de Apocalipse 12, 9 e 22. Essa característica define claramente porque Paulo deu essa ordem aqui no final do versículo 27. É por isso que Paulo não deseja que os crentes, com sua ira, deem ao diabo uma oportunidade. O diabo, ele torce e distorce a verdade. Caso não haja uma rápida restauração entre as partes, seja no contexto do casamento, entre pais e filhos, entre ovelhas na igreja, com frequência o resultado é ainda mais ira e também dissensão e vingança. Fala para Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso te lembra alguma coisa? O texto que nós estamos expondo aqui, estamos ouvindo aqui nessa noite, sendo exposto. O apóstolo Paulo declara em Romanos 12, 19, que o crente não deve se vingar, mas ao contrário, deixar que a ira de Deus vingue a ofensa. Não deem a oportunidade, em Efésios 4, 27, não deem a oportunidade ao diabo. Complementando com Romanos 12, 19, deem lugar, deem a oportunidade à ira de Deus, para que ele vingue, para que ele se manifeste, para que ele se impuna, se necessário for. E veja, se estamos falando aqui em um contexto de crentes, que é o nosso ponto principal aqui, o pecado do seu irmão, do seu cônjuge, já foi punido em Cristo. A ira de Deus já foi derramada. Não que o pecado cometido aqui não possa trazer consequências, esse caso de fato, mas entenda que, em última instância, esse pecado cometido contra você e contra Deus, em primeiro lugar, já foi punido em Cristo. A ira do Senhor já foi derramada. Uma vez que a ira do Senhor ela é justa e está sempre sob o seu controle, a justiça que Deus aplica sempre será com retidão e verdade. Por outro lado, Tiago nos lembra, ele ressalta em Tiago 1,20, que a ira do ser humano não opera a justiça de Deus. Então, por que o apóstolo Paulo está tão preocupado aqui com a maneira como nós exprimimos a ira e com o tempo em que ela permanece no nosso coração? A resposta é essa. O fundamento, a razão para essa ordem é para que o diabo não tenha lugar em nossas vidas. Paulo diz que permitir que a ira chegue ao ponto de fervura, o tipo de ira que de fato deseja o sofrimento dos outros,
Sim, porque nós somos tentados a isso. Dá ao diabo um ponto de apoio, essa é a ideia também. Ele tem um ponto de apoio no nosso coração, a partir do qual ele tem condições de trabalhar e controlar o nosso mundo. Veja, nós somos controlados pela ira pecaminosa. Quando isso acontece, nós damos um ponto de apoio, uma oportunidade para o diabo trabalhar através das nossas vidas. Mesmo quando temos um motivo justo para nos irarmos. Se cultivarmos a ira em nossa mente, nutrindo rancor durante a noite e revirando constantemente o solo do coração com o arado da dor, colheremos resultados, meus irmãos, pouco proveitosos para nós mesmos e pouco atraentes para os outros. A ira nos prejudica. Ouvi alguém que já comentou que ela é um ácido que corrói a própria embalagem que a contém. Portanto, com imensa graça, o apóstolo Paulo ergue a nossa cabeça para que enxerguemos além da nossa própria dor e vejamos as consequências, os padrões de pensamento que dão ao diabo o ponto de apoio para que ele realize sua obra corrosiva em nosso coração. É assim que você tem que olhar para esse texto. Mesmo quando a causa for legítima para você se irar, você deve olhar, levantar a sua cabeça e ver além da sua dor, além da ofensa que você recebeu ou tem recebido, além disso. E olhar principalmente para aquele que é ofendido muito mais do que você. Às vezes eu escuto, e não que eu não tenha pecado com relação a isso também, meus irmãos, mas como há pessoas que demonstram ser tão paladinos da fé, especialmente da fé reformada, e se demonstram mais defensores e preocupados com a igreja que o próprio Cristo. É impressionante isso. Eles querem serem os vingadores do ataque que a igreja de Cristo sofre. E aí se metem e se entretêm com todo tipo de debate e coisa infrutífera, sem nem estar em posição para isso. Não estou dizendo que não existe o lugar para a apologética e o dever para a defesa da fé, o lugar para a defesa da fé, claro que tem. Mas entenda, muitas vezes a nossa atitude, mesmo que haja uma legitimidade em nós nos irarmos e ficarmos indignados, sim, com aquilo que ofende a Deus, a sua igreja, a sua palavra, muitas vezes a motivação não é justa. A gente acaba se perdendo. Pode até começar, mas ela acaba se perdendo no meio do caminho. E nós estamos lutando na nossa própria causa. E a nossa dor, a ofensa a nós passa a ser maior do que ao próprio Deus. Por isso a indignação é tão grande. Por isso, quando você vai ouvir, em qualquer tipo de situação, na igreja, irmãos se queixando, o que você vai ouvir normalmente é sempre, muitas das vezes, a pessoa falando o que o outro fez contra ela. Dificilmente você tem alguém assumindo a sua culpa. Para concluirmos, em síntese, os imperativos nos versículos 26 e 27, eles ordenam que a pessoa fique, sim, de fato, o crente fique irado, mas se abstenha de pecar. Isso é alcançado pela resolução dos problemas rapidamente, o quanto antes, a fim de derrotar os planos do diabo, que tentará manipular a situação para alcançar seus propósitos. Nessa passagem, meus irmãos, o diabo ele não provoca a ira, não, mas ele tem o desejo de usá-la como uma oportunidade para fazer o mal. Quanto mais tempo você acalentar a ira no seu coração, de forma pecaminosa, você dá espaço para o diabo trabalhar e para realizar os seus planos, seja na sua vida, na sua família, como também na própria igreja. É isso que você faz, se você dá esse espaço para o diabo. Veja, o texto não diz que ele provocou a ira. Na verdade, Paulo diz que nós podemos nos irar. Mas até numa situação como essa, o diabo pode pegar algo que é legítimo, vendo a nossa falta de controle sobre aquilo, e usar disso para os seus fins escusos. Destruindo uma família, através da destruição de um casamento, destruindo o relacionamento de pais e filhos, quando o tempo vai passando, não há perdão do pai para com o filho, não o filho para com o pai, destruindo igrejas locais, destruindo ministérios pastorais, destruindo toda a sociedade, por não existir perdão. Mas acúmulo de ira, de indignação no coração, e o diabo destruindo tudo através disso. Que até pode ter começado com algo legítimo,
mas que se perdeu, que errou o alvo no meio do caminho. Irai-vos e não pequeis, para que não venhas a matar. E lembre-se, a ira do Senhor Deus, ela se manifestou na sua maior plenitude, no seu mais alto fulgor, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Todo pecado cometido contra você é primeiramente cometido contra o seu Deus, contra o Santo de Israel. Portanto, ele tem muito mais razão do que você e eu para se irar. E mesmo assim a sua ira está sob controle. E só é aplicada e executada no tempo oportuno. E proporcionalmente ao ato, ao pecado. E aqueles que estão em Cristo, que pecam contra nós, inclusive nós já tivemos a nossa ira, nossos pecados punidos pela ira de Deus lá em Cristo Jesus. Cuidado para não imputar sobre o seu irmão pecados que Deus já perdoou. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém.